Olá, bom dia, graça e a paz do Senhor Jesus seja com você, com a sua casa e com a sua família. Que Deus te abençoe. Nós vamos hoje ler o Salmo de número 58. Então, se você puder, pegue sua Bíblia. Se você não puder, fique muito atenta à leitura desse texto. Salmo de número 58 diz assim a palavra do Senhor. O título aqui na minha Bíblia é Deus é o justo juiz. Ó poderosos, por acaso falais com justiça? Ó filhos dos homens, julgais com retidão? Não, pelo contrário, tramais maldades no coração. Fazeis pesar a violência das vossas mãos sobre a terra. Os ímpios se desviam sobre o ventre, andam errados desde que nasceram, falando mentiras. Têm veneno semelhante ao veneno da serpente. São como a víbora surda, que tapa os seus ouvidos, de modo que não ouve a voz dos encantadores, nem mesmo do encantador perito em encantamento. Ó Deus, quebra-lhes os dentes da boca. Senhor, arranca os caninos dos leões. Sumam-se eles como águas que se escoam, sejam pisados e murchem como a relva macia. Sejam como a lesma que se derrete e se vai, como a criança abortada que nunca viu o sol. Que ele arranque os espinheiros antes que cheguem a aquecer vossas panelas, tanto os verdes como os secos. O justo se alegrará quando vir a vingança, lavará os pés no sangue do ímpio. Então os homens dirão: certamente há uma recompensa para o justo. Certamente há um Deus que julga na terra. Veja, esse aqui é um dos salmos imprecatórios de Davi. É um salmo de maldição. Um salmo com um peso retórico e com palavras muito duras contra. Ele inicia aqui falando sobre os poderosos. Ó poderosos, ó juízes, porque julgais com por acaso falais com justiça? Ó filhos dos homens, julgais com retidão? Então, nós não sabemos exatamente a quem é dirigido, a quem são dirigidas essas palavras, mas alguns dizem que a deuses com D minúsculo, deuses dos povos que que não serviam ao único Deus verdadeiro naquela época. Outros realmente aos juízes que julgavam ali no contexto de Davi, e julgavam com injustiça. Enfim, não sabemos a quem são dirigidas essas palavras. Mas Davi tem uma retórica pesada aqui contra aqueles que tramam maldade nos seus corações, que têm violência nas suas mãos, aqueles que se são desviados desde o nascimento, desde muito tempo, que parece que já foram, já têm uma vida destinada e prescrita para isso, tem veneno de serpente e nas suas bocas são como cobras, e nós sabemos que a imagem da cobra remonta justamente à traição, à ideia da traição, à ideia da enganação, do feitiço, eh, e enfim, e ele pede a Deus, ele ora a Deus aqui, imprecando e pedindo ao Senhor que lance maldições contra esse tipo de gente. Ó Deus, quebra-lhes os dentes da boca. Senhor, arranca os caninos dos leões. Sumam-se eles como águas, pisados, que eles derretam como a lesma e como a criança abortada que nunca viu o sol. E enfim, são palavras muito duras. O justo se alegrará quando vir a vingança. E aí ele encerra aqui, trazendo aqui a ideia do julgamento, né? Que é uma realidade. O Senhor vai julgar. Hoje, o nosso Senhor Jesus é o nosso advogado, mas ele será juiz, ele julgará as nações, julgará os povos, julgará as pessoas de acordo com as suas obras, de acordo com o critério de Jesus, de acordo com Jesus. Né? Aqueles que estiverem em Jesus, aqueles que não estiverem em Jesus, serão julgados de acordo com esse critério. E o fim desses que praticam mal, desses que falam mentiras, desses que
se desviam desde o ventre, são desviados desde o ventre, que tramam maldades, que são violentos, enfim, que praticam toda sorte de, de pecados, de injustiça, é o pior dos fins. Haverá recompensa para esses. Haverá uma recompensa negativa para esses. E cabe a nós, nesse momento aqui, nesse dia, orarmos para que haja conversão. Eu vivo aqui no contexto de Salvador, Bahia, cidade de Salvador, e nos últimos tempos, já há alguns anos, a nossa cidade é uma cidade em que a violência ela tem sido assustadora em todos os bairros, em todos os lugares. E a nossa oração é para que o Senhor opere a conversão no coração dos homens violentos, das pessoas que tramam a maldade nessa cidade, no nosso país, no Brasil e no mundo. Então vamos orar para que o Senhor possa conter a violência, o Senhor possa conter a, a perversidade do coração das pessoas. Nossa oração, Davi viveu num outro contexto. Davi viveu num contexto em que Jesus ainda não havia se manifestado. Deus ainda não havia se encarnado em Jesus para mostrar realmente a sua face de misericórdia, de amor e de graça. Então esse salmo aqui é um salmo que ele não pode ser lido à luz do contexto de Davi somente. Nós temos que ler ele à luz do Evangelho, à luz da graça, do amor de Deus. Nós não vamos orar contra os nossos inimigos, pedindo para que o Senhor quebre os dentes da boca dos nossos inimigos, para que o Senhor lance maldições contra os nossos inimigos. Jesus mesmo diz que nós devemos orar pelos que nos perseguem, orar pelos nossos inimigos, amar os nossos inimigos. Então, a nossa lente é a lente do Evangelho, é a lente de Jesus. Então, nós não vamos orar, obviamente, para que o Senhor quebre os dentes daqueles que estão praticando a maldade. Nós vamos orar pela conversão desses, pela mudança de mente, de atitude deles, porque nós cremos que o nosso Deus pode converter. E talvez você conheça alguém que esteja num caminho errado também. É a oportunidade que você tem agora de juntos orarmos por essa pessoa, por esse tipo de pessoa. Então quero te convidar nesse momento a orarmos, baseado aqui nessa reflexão desse salmo pesado, que é o Salmo 58, um salmo imprecatório. E vamos pedir ao Senhor que tenha misericórdia e que possa conter a violência e que possa converter os violentos. Senhor, nós, Deus e Pai, nós nos colocamos aqui nesse dia em oração, Senhor, para que o Senhor contenha a violência nas nossas cidades, para que o Senhor repreenda a violência nas nossas cidades, nos nossos contextos, para que o Senhor, ó Pai, ó Deus e Pai, possa converter também os corações daqueles que estão tramando a violência nesse momento, aqueles que estão, Senhor Deus, andando por um caminho de erro constante, mesmo aqueles que desde muito cedo fazem isso. Que o Senhor possa converter, porque só o Senhor pode converter, que o Senhor possa enviar uma palavra de arrependimento, que haja arrependimento em nome de Jesus. Aqueles que nós conhecemos, nós também colocamos agora diante do Senhor, para que haja conversão, para que haja mudança, em nome de Jesus, ó Pai. Nós oramos para que esse país, o Brasil, seja alcançado completamente, plenamente pelo poder do Evangelho, e que as pessoas se convertam, em nome de Jesus. Aqueles que estão orando nesse momento por cura, que o Senhor possa operar a cura, em nome de Jesus. Aqueles que estão orando por libertação, que o Senhor possa operar a libertação, em nome de Jesus. Amém. Amém? Que Deus te abençoe. Se você curtiu esse vídeo, tem curtido essa série nos Salmos, curta esse vídeo. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal e ative as notificações. Todas as vezes que nós colocarmos um vídeo novo aqui no canal, você ficará sabendo. Então, que Deus te abençoe. Muito obrigado pela sua audiência. E até segunda-feira nós continuaremos no Salmo de número 59. Que Deus abençoe.